O quadro de Lado com os Profs está de volta. Esse quadro é um bate-papo com alguns professores daqui da USC que de alguma forma estão presentes no universo da publicidade ou dão aula pra gente. Hoje teremos uma convidada pra lá de especial. O rádio e o jornal são as suas paixões. Ela tem o dom de aflorar e trazer à tona essa paixão nos alunos, e eu falo isso por experiência própria. Ela é professora dos cursos de Publicidade e Propaganda e do curso de Jornalismo daqui da USC. Mestra em Comunicação, empresária, esposa, mãe da Carolina e da Juliana, e a Lola reina na sua casa, uma border collie fofíssima. Tem como trilha sonora da sua vida o indie rock. Seja muito bem-vinda, professora Daniela Pereira Boquembuso. Obrigada, Bia. Obrigada ao Cássio. Bom, gente, vamos começar o nosso quadro aqui hoje com algumas perguntinhas. Dani, onde você se formou e qual a sua experiência profissional? Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, em Londrina, no Paraná. Fiz mestrado na Unesp, aqui em Bauru. Eu tenho 23 anos de jornalismo, trabalhei 15 anos em redação, experiência também em empresas, com assessoria de imprensa. E aulas eu ministro aulas faz 15 anos. E como você passou por várias experiências no jornalismo, teve alguma que te marcou mais? Então, na verdade, assim, o jornalismo ele é muito rico em histórias, né? Então, são várias histórias que encantam a gente, é difícil definir uma. Normalmente a gente lista as mais trágicas, né? Que é o comum da profissão, né? E que, no meu caso, acabaram determinando um pouco o que eu gostava e eu não gostava de fazer. Mas uma mais, assim, importante... Sei, assim, se eu for listar, como editora, uma que eu gostei muito de fazer foi que a gente fez a história do Instituto Lauro de Souza Lima aqui em Bauru, que é um instituto referência mundial no tratamento de hanseníase, e que a gente trabalhou muito a composição com os designers da concepção do caderno, suplemento, junto com a Vanessa Ferrari, que é uma colega muito querida, o Alexandre Pérez, que é um diagramador. Então, a gente trabalhou e concebeu um produto que ficou muito redondinho. Agora, assim, história trágica tem várias, assim. Uma, quando eu tinha acho que 5 anos de profissão, que eu fui cobrir um estupro aqui em Bauru, e tinha um rapaz, né, foi pego em flagrante, e aí eu fui até a delegacia, eu estava cobrindo uma colega de polícia, não fazia muito polícia, e cheguei lá, o rapaz estava preso, algemado, né, e não é o usual, né, mas eu cheguei para ele e falei, e aí, tá tudo bem? Ai, meu Deus! Aí na mesma hora eu já comecei a dar risada, porque eu falei, nem precisa responder, né, óbvio que não tá tudo bem, né, aí os policiais todos dando risada, enfim, aí quando eu cheguei na redação eu falei, gente, realmente polícia não é isso pra mim, não dá. Porque eu sempre trabalhei muito com matérias especiais, de final de semana, né? Agora, como experiência mesmo marcante, que foi algo que eu aprendi muito, foi quando eu fui ombudsman do Jornal da Cidade, uma das únicas no interior do Brasil. Na época eram 7 ombudsman no Brasil. E isso me propiciou, como era uma análise diária do jornal, no caso o Jornal da Cidade, então eu tinha que estudar muito, ler muito. Foi um período de muito aprendizado, assim, que eu guardo com muito carinho. Muito legal. E como a docência surgiu na sua vida? Então, na verdade, assim, eu sempre quis ser professora, né? Desde criança, gostava de brincar com as bonecas, com as minhas irmãs, colocavam todas elas para aprender, entre aspas, né? Então, assim, sempre quis ser. Mas aí, durante a infância, também gostava muito de escrever, de encenar, fazia teatro, e sempre tinha uma jornalista na história. Então, quando eu fui fazer teste vocacional, sempre gostei muito de redigir, e apareceu o jornalismo. E durante o jornalismo, eu sempre tive como característica, tanto na graduação quanto nas redações, os colegas sempre vinham tirar dúvidas. Eu tinha muita facilidade para explicar para as outras pessoas as questões, porque eu sempre li muito, estudava muito, sempre me cobrei muito. Então, naturalmente, isso foi aflorando, até que surgiu a oportunidade de prestar um mestrado aqui na Unesp, eu passei, e aí, já na banca, tinha uma colega querida, que é a Maria Cecília Marta, que foi coordenadora do curso de jornalismo e de publicidade lá na Unip, e ela me disse que havia um processo seletivo, eu entrei e fui me aprimorando, né, assim, porque
a gente tem uma ideia, mas o ensino ele te exige muito de didática, de aprendizagem, de como se relacionar com os alunos, né? E como eu vinha de redação, que é uma dureza ali, muito exigente, você tem que flexibilizar um pouco nos relacionamentos, né? Entendi. E você trabalha no ensino, pesquisa e extensão. Conta um pouquinho pra gente como é a sua vivência nessas áreas. Então, no ensino é o que eu sempre fiz, né? Desde que eu ingressei no magistério superior. O ensino, o que eu acho mais legal e que eu costumo falar é que assim, eu sou uma jornalista dando aulas, então eu procuro estar muito atenta às histórias dos alunos, as maneiras como eles se relacionam, o que eles podem trazer de vivência deles para a sala de aula e enriquecer isso no processo de aprendizagem, tanto individual quanto coletivo, porque eu acredito muito na atividade em equipe, né? Isso é um espírito. Então, no ensino eu já ministrei aulas, ministro em jornalismo, eu já ministrei em PP com vocês, né? E pessoal de design de moda também, história da moda, moda e sociedade, enfim. Foram várias disciplinas de vários conteúdos. Aqui na USC eu estou desde 2011, muito feliz, adoro estar aqui, estar com os alunos, com os colegas, é um ambiente muito agradável. Na pesquisa, com o mestrado, eu acabei olhando com mais carinho para essa aula, mas eu sempre gostei de teoria, porque assim, normalmente quem está na comunicação gosta muito da prática, mas eu sempre gostei desde a graduação, então eu gostava de teorias da comunicação, ninguém gostava muito, mas eu gostava, gostava de filosofia, porque eu sempre avaliei que a comunicação é um olhar crítico sobre a sociedade, então tem tudo a ver a gente pensar teoria e pensar prática, né? E dali, no mestrado, pesquisei o discurso jornalístico de moda, que era uma área que eu gostava, escrevia sobre moda. E depois, quando ingressei, aí fui migrando para assessoria de imprensa, assessoria em comunicação, e hoje eu faço muita pesquisa relacionada à rádio. Rádio e dramaturgia, uso do rádio como podcast para a educação. Então, tenho olhado para isso com muito carinho, porque eu avalio que é uma mídia muito acessível, tanto do ponto de vista de produção, quanto das pessoas acessarem com um equipamento mais barato, e ela pode proporcionar uma riqueza de combinações que são muito interessantes da gente trabalhar. E na extensão, eu já fui extensionista na graduação, sempre gostei. E aqui, com a Web Rádio, também uma época com o Círculo On, acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar com o aluno lado a lado, trabalhar de maneira produtiva, ouvi-los, aí não tem aquela barreira de você estar lá na frente, na lousa, aqui, então eu acho que é bem gratificante, assim, e tem colegas incríveis que ajudam bastante, então sempre foi legal. Bom, a gente sabe que o rádio é uma paixão na sua vida, e qual a importância do rádio na sua vida e como você acha que ele é visto na sociedade atualmente? Então, assim, o rádio, eu lembro dele desde criança, indo para a escola, ouvindo Milionário José Rico, Fuscão Preto, Donizete cantando Índia, enfim. Então, ele me acompanha porque meu pai gosta muito de rádio, ouve muito futebol por rádio. E em casa trabalhava uma pessoa chamada Malvina, que adorava passar roupa ouvindo rádio. E muitas vezes ela pedia para eu ligar para a rádio, para eu pedir música do Roberto Carlos. Que legal. Então, eu sempre tive um relacionamento, assim, nunca tive... Às vezes aparecia na Rádio Municipal lá em Piracicaba para conhecer, ver como era, enfim. Mas eu sempre gostei de ler muito, porque meu pai lê 4 jornais por dia, né? Então, assim... Quando eu comecei a ler, ele trazia a folhinha, o Estadinho, então eu tenho uma paixão muito grande também pelo impresso, né? São 2 áreas que me atraem bastante, embora o impresso hoje esteja em transformação. Agora o rádio, assim, embora ele seja uma mídia que muitas vezes as pessoas menosprezam, porque a gente tem o digital com muita força, é uma mídia muito capilarizada, isto é, ela chega em pontos nevrálgicos que muitas vezes as pessoas com uma mídia igualmente massiva não atinge, mas se sabendo trabalhar o horário, o dia da semana, enfim, a criatividade que o rádio proporciona, né, porque como eu falo para os alunos em sala de aula, a gente pode criar qualquer coisa no rádio sem muito dinheiro, só com a imaginação, saber usar os efeitos, a trilha. Então, para vocês, por exemplo, que é de publicidade, é um espaço infinito em combinações e associações, sabendo redigir bem um spot, trabalhando bem os outros elementos
da linguagem, fica fenomenal. E a sua formação é jornalismo, mas a publicidade, ela ainda está muito presente na sua vida. Qual foi o seu primeiro contato profissional com a publicidade e como ela entrou na sua vida? Então, assim, como eu consumia muito rádio e muito jornal, a publicidade estava lá, então eu estava como consumidora, como receptora desse conteúdo. Mas quando você estava um pouco antes falando da produção, eu comecei a lembrar algumas histórias. Quando eu tinha 10 anos, então, eu acho assim, tudo da gente tem um reflexo na infância, né? Quando eu tinha 10 anos, teve uma eleição na escola, que era para eleger o síndico da escola. E eu e as minhas amigas montamos os meninos não quiseram que a gente integrasse uma chapa, e a gente montou uma chapa que chamava PMDB, que era Mulheres... Partido das Mulheres Democráticas e Bonitas. E aí a gente fez todo o material de campanha, cartaz, né? Enfim, a gente ganhou a eleição. Que demais. Essa eu acho que é uma experiência, uma publicidade, não, uma propaganda eleitoral. E uma outra, quando eu já tinha uns 13 anos, como eu sempre escrevi bem, gostava muito, os colegas pediam para eu escrever todos os bilhetes de Dia das Mães e Dia dos Pais. Mentira! E aí, minha mãe achava isso um absurdo, porque ela falava assim, isso não tem veracidade, né? Porque não é o sentimento da pessoa. Eu falei, mas eu estou escrevendo para a pessoa. Então, eu falava assim, como é que é sua mãe? Ah, tal jeito. Ah, e o seu pai? Tal jeito, tá. E o que você quer que eu escreva? Ah, eu queria que ela ficasse feliz comigo. Ah, então tá bom. Aí eu escrevi. Então, Dia das Mães e Dia dos Pais, eu tinha bastante clientela, entre aspas, né? Então, acho que são dois elementos. E agora, posteriormente, né, já bem adulta, né, quase aí, caminhando para os 50 anos, eu já, com o Vitor Brumati, né, e o Rodrigo Rodchip, a gente montou uma agência e nós temos experimentado outros formatos, né? O Vitor diz que eu escrevo bem, então eu acredito, né? Então a gente segue caminhando, né? E como você vê a aproximação do jornalismo com a publicidade e o marketing? Então, na verdade, cada dia mais eu me questiono em que momentos a gente não vai ter curso somente de comunicação. Porque, assim, as linhas são muito tênues, né? E muitas vezes a gente redige muito de maneira... Porque a notícia, ela é um produto. Ela é uma unidade informativa e ela precisa ser apresentada de maneira interessante. Mas, assim, retomando historicamente, títulos, legendas, isso que a gente tem no jornalismo, são tudo oriundos da publicidade. Então, a partir do início, primeira metade do século XX, o jornalismo começou a copiar a publicidade para vender melhor o jornal diante da concorrência. É que depois a gente teve uma distinção, porque havia um mundo polarizado, né? Então havia necessidade, como ainda há necessidade de uma informação que busque um olhar crítico sobre as coisas, né? Um olhar de interesse público. Mas eu penso que a gente tem muito a aprender com a publicidade no sentido de uma apresentação muitas vezes mais leve, mais colorida, mais criativa, porque o jornalismo, pela natureza de seriedade, muitas vezes ele acaba ficando engessado e a gente se engessa, né? E a publicidade, por outro lado, tem muito a aprender com o jornalista também na questão da redação, da objetividade, né? Então, são áreas que se complementam. O marketing eu entendo como uma área paralela, né? Na verdade, PP e jornalismo são comunicação. O marketing é o posicionamento da marca perante o público, perante a praça em que ele está inserido, a apresentação desse produto, né? Então, são coisas que se complementam. Eu entendo que quanto mais a gente conhece cada uma das áreas, mais a gente aprende a distingui-las e, ao mesmo tempo, mais a gente consegue convergi-las no sentido de apresentar um conteúdo que seja o mais interessante, que faça diferença na vida das pessoas. Um pouco do melhor de cada um. Sim, exatamente. E uma das suas linhas de pesquisa é a convergência de diversas mídias, a impressa, audiovisual e digital. Como elas se conversam e se complementam? Então, acho assim, o que as une é o interesse em apresentar um produto mais interessante e que complemente os vários sentidos que a gente tem. Né? Porque se você pensar o impresso, é basicamente o olhar. Se você pensar o rádio, é basicamente a audição. Então, quando você converge isso, você consegue ter um meio
que abraça melhor o seu público. Mesmo porque, se a gente pensar em termos de audiência, a audiência é muito heterogênea, né? Eu tenho pessoas que gostam muito de ler, outras que são muito visuais, no sentido de gostar de ver a imagem, outras que são mais auditivas. Então, a convergência é um processo natural, mas para isso a gente tem que compreender a especificidade de cada mídia para você poder elencar o todo. Acho que a gente ainda tem muito a engatinhar. E avalio que a comunicação, cada vez ela vai ser mais rica, quanto melhor a gente compreender esse sentido e quanto essa mídia, ela importa para as pessoas, né? Porque antes a gente tinha uma mídia que era de um para muitos, hoje não, está todo mundo se comunicando. Então a gente precisa obrigatoriamente conhecer esse receptor, que também é um produtor de conteúdo. E como essas mídias se juntam às novas tecnologias? Elas só se juntam porque tem as tecnologias, né? Hoje, alguns falavam em internet, hoje, na verdade, é o mobile, essa capacidade que a mídia tem de estar com a gente a todo momento, em todos os lugares. E isso, por exemplo, é o que faz do rádio um meio tão avant-garde, né? Tão à frente do seu tempo, porque ele nasceu como um meio móvel, né? Ele vem de um período de final do século XIX, início do século XX, de muita mobilidade social. E exatamente para tentar minimizar o efeito dessa perda de laços, né, das pessoas migrando, dos conflitos bélicos, das empresas multinacionais. E então, quando você olha o rádio hoje, por exemplo, você fala assim, por que ele está aqui? Porque a comunicação, ela é mobile. Então, é natural que ele esteja aí. Bom, Dani, eu queria conversar agora um pouco sobre as posições da mulher na sociedade atual. Você atua de forma direta como profissional, como empreendedora, lá na agência que você mesmo falou, no ambiente acadêmico, sendo docente aqui na USC, acumulando várias funções. Você acha que a mulher está conseguindo ter igualdade de direito nas áreas em que ela atua? A mulher, ela é muito batalhadora, e isso a gente percebe desde a infância, né? As meninas, elas são incentivadas a estudar, a trabalhar, a ter uma postura mais ativa e crítica, né, no mundo. Mas o mundo, no caso do Brasil, é uma sociedade muito machista. Então, por mais que a gente lute, a gente busque, sempre a gente tem que provar mais do que a gente é capaz, né? Então, a gente sempre tem que fazer mais, além, para indicar que você merece o mesmo salário, você merece a mesma consideração e você merece o mesmo olhar. No nosso campo, que é uma área de comunicação, por exemplo, o jornalismo, majoritariamente ele é feminino, mas quando você vai olhar nos cargos de mando, a maioria é formada por homens, né? Então, ainda a gente não consegue ascender, porque não há uma compreensão total. Por exemplo, quando você amamenta, seu filho adoece, muitas vezes há um olhar negativo sobre essa mulher. Eu tive sorte de trabalhar em lugares em que houve uma compreensão sobre o meu papel como mãe, então disso eu não posso reclamar, mas eu observo outras colegas que precisam mostrar mais uma coisa para que possam se manter naquela função, não serem vistas de maneira pejorativa, negativa, enfim. Mas, em geral, eu vejo que quando a gente se gradua, quando a gente vai ao mercado de trabalho, numa entrevista em emprego, parece que você sempre tem que mostrar algo mais. E nas conversas é predominantemente isso também. No mercado publicitário isso é mais acentuado, porque predominantemente os cargos de comando estão com homens, a despeito da gente ter publicitárias de muita qualidade, de muito quilate no Brasil. Tanto é que existe um movimento para se mudar essa característica dos ambientes publicitários, das agências, para que a gente possa ter uma presença feminina. Mesmo porque a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela indica que ambientes em que há maior pluralidade de indivíduos, você tem maior rendimento e maior rentabilidade. Então, existe uma pesquisa publicada recentemente pela Forbes, com dados da ONU, que indicam isso. Ambientes em que você teve um aumento do número de cargos destinados à mulher, houve um incremento em 5 anos de 15% do faturamento da empresa. E se você colocar outras individualidades, envolvendo, por exemplo, homossexualidade, negros, deficientes, enfim, vários olhares, então quanto mais plural for,
melhor representar a sociedade, mais olhares você tem e provavelmente você vai atender melhor a esse público receptor que, como eu disse, é extremamente heterogêneo. Então, o natural seria que a gente tivesse ambientes corporativos muito plurais, mas isso não acontece. Então, hoje, e felizmente observo entre o alunado, tanto meninas quanto meninos, que há um entendimento maior sobre esse papel da mulher. Então, mulheres muito mais engajadas, homens compreendendo que ser feminista não é o oposto de ser machista, pelo contrário, é lutar por uma igualdade de direitos, porque afinal de contas todo mundo tem uma mulher, uma figura feminina na sua vida, seja a mãe, seja a tia, seja a avó, seja a irmã. Então, se a gente quer uma sociedade mais equânime, a gente precisa ter a presença de todo mundo. Agora, é uma batalha que vai demorar muitos anos. Segundo esse mesmo dado publicado pela ONU, a gente só vai ter uma equidade salarial no Brasil em 2123, ou seja, nem as minhas filhas, talvez as minhas netas, tenham acesso ainda a isso. Então, a gente está muito distante de atingir esse patamar, o que significa que a gente precisa lutar muito por isso. Dani, foi um prazer receber você aqui no nosso canal. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Bom, galera, se você ficou com alguma curiosidade sobre algum tema abordado aqui no canal, deixe nos comentários que nós vamos responder todos eles. Dani, agora eu vou pedir para você me ajudar. Gente, vamos comentar no canal, se inscrever no vídeo. Já fiz tudo isso. Curtir, ativar o sininho. E lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das 3 horas, nós temos vídeos novos aqui no canal. Bom, e para não perder o nosso costume, todo final de vídeo a gente fala vem pra PP. Então vai lá. 1, 2, 3 e vem pra PP! Vamos lá, né? Ficou muito bom! Meu Deus! Gente, que... Não foi muito bom. Ai, já não achei, será? Lacrou, Nossa, hein? ficou muito melhor que no vídeo, Eu fiquei com medo na hora que eu comecei a Eu falar acho, algumas coisas. Ai, tonto.